Olá, olá. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida Como Ela É, e hoje vou experimentar um conceito novo, um formato novo. Resolvi gravar aqui na minha webcam e vamos testar a ver se resulta. Como é que estão desse lado? Espero que estejam bem. Eu estou bem, mas também estou assim mais introspectiva. Mercúrio retrógrado está aí. Assim, a chuva, este clima outonal, invernal, já convida a um certo recolhimento. Logo, também nós nos sentimos assim mais em modo hibernação. Agora, relativamente a outros assuntos, o que é que eu quero trazer aqui hoje? Eu tenho feito algumas partilhas nas minhas redes sociais, eu tenho falado sobre o vazio e tenho falado sobre o vazio de um ponto de vista emocional e existencial, porque eu considero que o vazio pode ser muito proveitoso para o nosso processo pessoal. Porque na medida em que nós nos despojamos, nos desnudamos, subtraímos coisas à nossa vida, simultaneamente e paradoxalmente somamos coisas, na medida em que ficamos cada vez mais disponíveis para acolher aquilo que de facto é para nós. E tudo aquilo que não serve, naturalmente, é feita essa seleção natural e naturalmente sai da nossa vida ou acaba por não ter tanta importância, tanto foco, tanta atenção, e naturalmente se vai dissipando e desaparecendo da nossa vida. Então é importante nós fazermos cada vez mais esse trabalho interior de perceber o que é para mim e o que é que não é para mim, mas ficarmos disponíveis também para ficarmos nesse espaço de indefinição, diria, que nós não sabemos se devemos ficar, se devemos ir, se devemos retirar, se devemos deixar permanecer. Então ficamos assim ali num limbo, num espaço de indefinição. E esse espaço de indefinição, eu sei por experiência muito pessoal, que é um espaço muito desconfortável de se estar. Simultaneamente é um espaço que nos convida a um trabalho de aceitação radical do que é e não daquilo que nós gostaríamos que fosse. Então ficarmos disponíveis para lidarmos com coisas desconfortáveis e coisas que mexem com o nosso ego é difícil. E a vida está-nos sempre a pedir coragem. E é uma coisa que às vezes nós preferimos optar por ignorar e por passar à frente. Digamos que não é muito prazeroso, não é? Então, que a vida não tome o rumo que nós desejamos ou que as coisas não sejam como nós gostaríamos que fossem. E isso é um lugar muito difícil de se estar, porque para pessoas que gostam de controlar tudo, é o meu caso. Eu sou uma pessoa que gosta imenso de ter as coisas sob controle, embora muitas vezes me engane e diga que não, eu até prefiro que seja a vida a decidir, não eu, e que está tudo bem, não está tudo bem. Isso é a parte teórica, isso é aquilo que nós nos dizemos para ter algum descanso, alguma paz momentânea.
mas logo a vida trata de nos pôr na ordem, não é? De nos fazer entender que as coisas não são de todo lineares, que há muitas coisas que nós não controlamos e vai ser sempre assim, até ao fim dos nossos dias. Então temos de estar mesmo dispostos a assumir o risco de estar vivos e de que a vida tome um rumo diferente daquele que nós imaginamos. Acho que isso é muito importante. Isso também faz parte do nosso trabalho. O nosso trabalho não é só belo, perfeito, maravilhoso. O nosso trabalho é caótico, é sujo, é uma mixórdia de coisas ao mesmo tempo. Quando eu digo sujo, quer dizer que não é limpinho, perfeitinho, não é? Que tem também os seus momentos lamacentos, tal como quando chove. Hoje é um dia particularmente chuvoso, então há muita lama que se acumula, porque chovendo muito, chovendo diretamente na terra, cria esse barro, essa lama. E a nossa vida também é isso, também não é só sol brilhante, resplandecente, também não é só chuva e trovoada, mas também pode ser o caminho do meio, não é? Entre o sol e a chuva. Então nós temos mesmo de estar em paz com o facto das coisas serem muita coisa ao mesmo tempo, em estágios muito diferentes e nós podemos não ter a capacidade naquele momento de aceitar ou de integrar e faz parte. E então também viver com o facto de nós não estarmos minimamente confortáveis com o que está a acontecer. E isso é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, principalmente, mais uma vez, para quem quer ter tudo sob controle. Quem quer estar nesse lugar de controle e vê que a vida é uma revoada de coisas ao mesmo tempo, pode sentir-se assoberbado, não é? Impactado, com uma sensação de, meu Deus, eu estou a afogar-me neste mar de problemas, de questões, de inquietações, de tarefas, de rotinas, de obrigações, de responsabilidades. Não é confortável de se estar nesse lugar. Todos sabemos disso. Ainda assim, temos de estar e temos de nos confrontar e lidar da melhor maneira que consigamos. Pode não ser a maneira que mais gostaríamos, mas é a maneira que conseguimos. E está tudo bem. E está tudo bem, e é duro, e é difícil, e não queria nada, e que chato. Mas é preciso. É preciso encarar a coisa. Porque a coisa faz presente, faz visível para que nós a possamos encarar como na selva, não é? Como um animal que encara um leão e sabe que vai ser comido pelo próprio leão. Não é? E nós também acontece-nos isso, nós também somos engolidos muitas vezes pela vida e tentamos bracejar e entretanto fomos engolidos e não podemos fazer nada em relação a isso. Faz parte. E então quero deixar essa mensagem para vocês que estão aí desse lado. Aceitem simplesmente as coisas como elas são. Sei que é difícil, que não é prazeroso, mas que é estritamente necessário e passarmos por tudo isso. Faz parte da nossa caminhada aqui na Terra. Agora, em relação a outros temas, um tema que eu também queria muito trazer aqui ao podcast era o tema do amor. É um tema que para mim é fascinante, não é? Desde logo porque, sendo poeta e falando sobre o amor,
que falo sobre diferentes perspectivas, desde uma perspectiva mais romântica, mas também é uma perspectiva mais espiritual. Eu creio que o amor é o que liga tudo, é o que sustenta tudo e é o que nos dá coragem para continuar, mesmo quando nós temos vontade de desistir. É o amor a nós, ao nosso processo, à nossa alma, àquilo que nós viemos aqui fazer e ser, mas também é uma espécie de esperança, de fé, de que as possibilidades são imensas, como uma gestação, não é? Que nós sabemos que aquele ser dentro de nós se está a desenvolver para daqui a 9 meses nascer. Então, digamos que o amor é sempre essa perspectiva futura, no sentido de que dá-se no presente, acontece no presente e tem uma continuidade no futuro, o que nos faz ter uma visão de longo prazo e uma visão de esperança, de continuidade, de possibilidade infinita. E isso faz com que nós tenhamos esse olhar sempre novo, de descoberta em relação à vida e ao mundo. E isso dá-nos força, coragem para continuar. E o amor é isso. O amor não é só ter uma pessoa ao nosso lado que nos dá esse amor, esse companheirismo, essa compreensão, essa atenção. É também nós dentro de nós de sabermos que, tendo esse amor em relação a nós, à vida, àquilo que nós viemos aqui fazer e ser, que essa força nos guia no nosso dia a dia, na nossa vida. Por isso, quando se sentirem mais em baixo, sem forças, abracem-se, toquem-se, digam palavras amigas, carinhosas para vocês mesmos. Pausem, façam uma pausa e retornem a vocês. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Não podemos esperar que alguém nos venha salvar, porque nunca vai vir ninguém para nos salvar, a não ser nós mesmos. Então é importante nós termos cada vez mais essa certeza dentro de nós, de que nós somos o amor da nossa vida e quem vier, virá para testemunhar, virá para acrescentar, virá para colorir ainda mais a nossa vida. E posso dizer, então, também de partilha, desabafo, que nos últimos anos tinha assim uma sensação dicotómica em relação ao amor, neste caso ao amor romântico, não é? De achar que nunca iria atrair alguém para a minha vida, que nunca iria ter um parceiro. Provavelmente eu não teria essa sorte de atrair alguém especial para o meu mundo, para a minha vida. E então isso muitas vezes corroía-me, porque eu pensava, meu Deus, o que é que será que está de errado comigo, que eu não consigo atrair ninguém, não consigo ter um relacionamento, um compromisso sério com ninguém. Por que será? Será que o problema está em mim? E dá um tempo para cá, não dá muito tempo para cá, eu tenho sentido uma paz em estar na minha presença, na minha companhia, de não ficar à espera de nada nem de ninguém. Tenho feito esse exercício, que é um exercício cada vez mais natural, de me perspectivar sem ninguém, de não ter nenhum relacionamento, de quem sabe nunca ter um relacionamento, nem ter uma família, etc. Então, às vezes nós temos também de perspectivar coisas para a nossa vida que talvez não fossem aquelas que o nosso ego mais gostaria, mas perspectivar-nos então assim em situações,
em circunstâncias que podem de facto acontecer, não é? Porque nada está sob o nosso controle, achando nós que sim, mas que não é bem assim. Então, ficar em paz com o facto de provavelmente nunca vir a ter um relacionamento, por exemplo, como é que isso me deixaria? Como é que isso me faria sentir? Então, também deixo assim esse desafio para vocês desse lado. Alguma coisa que tu gostarias muito de ter, alguma coisa que gostarias de fazer, que acontecesse e que ainda não aconteceu. Perspectiva que pode vir a não acontecer. Podes nunca obviamente é uma palavra muito forte, mas eu quero colocar as coisas neste grau radical para nós podermos distanciar-nos e fazer esse exercício. Mas então alguma coisa que tu gostarias muito de ter, de fazer, que acontecesse e que ainda não aconteceu. E que tu te colocas então nessa perspectiva de não, provavelmente não vai acontecer ou provavelmente não é para acontecer. Ou se ainda não aconteceu é porque também ainda não tinha de acontecer. Então colocas-te nessa posição e vês como é que te sentes. Isso gera-te o quê? Uma ansiedade, uma inquietação, um medo. Como é que tu te sentes face a isso? Sentes-te bem? Sentes-te assim? Ai, sério, mas porquê a mim? Então vê as sensações que te surgem no corpo. Vê como é que tu te sentes a nível mental, muita agitação. Normalmente, no meu caso, surge muito o medo, assim, uma palpitação, assim, uma sensação estranha de não saber muito bem o que sinto. Então, isso são sinais do nosso corpo de que nós não estamos ainda em aceitação, nós ainda estamos em rejeição, em negação. Quando estamos nesse lugar de rejeição, de negação, nós sentimos esse desconforto imenso em nós, como se não fosse uma coisa natural para nós. E não é. Uma coisa natural é estarmos em leveza, em aceitação, mesmo que o mundo lá fora esteja a desmoronar. Não é? Porque o que interessa é como nós estamos aqui dentro. Não é? O mundo pode estar lá fora, de facto, em guerra, em dissolução, mas nós dentro de nós estamos em paz, em integração. E isso é uma coisa que faz toda a diferença no final do dia. Não é? Como é que está o teu mundo interior? Claro que o mundo exterior nos afeta, mas não nos pode afetar tanto ao ponto de nos deixar totalmente desintegrados, fragmentados, inquietos, ansiosos, porque isso é tudo o nosso ego que nos quer deixar nesse lugar de abismo, de precipício, porque gosta de ter sempre uma narrativa para se contar. Normalmente é um problema, não é? Nós gostamos de ter sempre um ou outro problema na algibeira, porque gostamos de estar sempre distraídos, contando-nos narrativas e dramas, como se a nossa vida fosse um teatro. Então, pensem nisso, pensem, ok, se eu estou sozinho, se eu estou solteiro, se eu estou desempregado, se aconteceu alguma coisa na minha vida que me deixou muito mal, muito triste, se eu estou deprimido, se eu estou ansioso, se eu por algum motivo ainda não aceito uma certa realidade, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? O que é que me compete fazer para eu entrar em aceitação da vida como ela é? Tal como este podcast menciona, a vida como ela é, aceita a vida como ela é. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Tchau!